Olá, bom dia. Hoje, na retrospectiva 2015 do Repórter Mirante, o voo das araras azuis, a leveza dos beija-flores, a imponência dos gaviões, o pula-pula dos macacos prego, as árvores, as nascentes, os rios, a biodiversidade da segunda maior formação natural da América do Sul, o Cerrado Maranhense. As árvores tortas, a vegetação seca e rasteira, nos dão uma ideia da diversidade da fauna do segundo maior bioma da América do Sul. No Brasil, o Cerrado está espalhado por 11 estados e mais o Distrito Federal, e em pequenas áreas no Amapá, Roraima e Amazonas. No Maranhão, o bioma se concentra nas regiões sudoeste e leste do estado. Em Mirador, foi criada há 35 anos a maior área de preservação maranhense, com 500 mil hectares de cerrado. Em Carolina, a área de preservação é mais recente. O Parque Nacional da Chapada das Mesas existe há 10 anos, com 160 mil hectares. Esse tipo de vegetação existe há pelo menos 45 milhões de anos. O Cerrado tem uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Só para se ter uma ideia, são quase 13 mil espécies de plantas nativas já catalogadas. É uma formação de vegetação constituída por vegetações arbóreas, ou seja, são vegetações de médio a baixa, e são vegetações que são chamadas também de caducifólia, que é aquela vegetação que perde as folhas no período de estiagem, que é uma proteção natural da vegetação para gastar menos energia. E como nós estamos falando de bioma, o bioma ele insere também outros elementos, que são os animais, vegetação e todas as espécies, inclusive a gente denomina de abióticos e bióticos, Então, o Cerrado ele se caracteriza, esse bioma, justamente por essas especificidades. O bioma Cerrado ele apresenta uma grande diversidade de espécies, vegetal e animal. Então, essa diversidade ela se torna extremamente importante para que o homem, de uma forma geral, ele tenha banco de dados dessas espécies para apresentar futuramente. E não é difícil comprovar essa riqueza. São beija-flores que se alimentam da florada, pássaros que podem alcançar uma velocidade de até 70 km por hora. Nas árvores, pulando de um lado para o outro, encontramos o macaco prego. Na verdade, um bando deles. Essa espécie atinge no máximo 60 centímetros e só desce das árvores para comer ou beber água. Apesar de se reproduzir com facilidade, o animal, segundo especialistas, está em extinção. O Cerrado é também o habitat natural das araras. No Parque Nacional da Chapada das Mesas, o Morro das Araras é um dos mais visitados pelos turistas. As aves constroem seus ninhos no topo do monte para dificultar o ataque dos predadores. Entre eles, os gaviões do Cerrado, que convivem praticamente no mesmo espaço e são uma ameaça constante para as aves. Mesmo assim, é a ação principalmente de contrabandistas que coloca as araras na lista de animais em extinção. Como bem lembra a dona Adelaide. Eles sobem para riba da serra, amarra a corda num pau e aí joga a corda com uma travessinha, eles sentam naquela travessa, aí desce pro ninho, aí entra. E esses que vão assim, eles tiram. E esses que vai, que assim, não dá para tirar não. Ela mora nessa região do Cerrado há 55 anos e sempre avistou as aves. É longe, assim, altona. Ela faz, a zoada dela é bonita, ela faz corô, corô. A vermelha é mais bonita, que é toda brancona assim, e aqui a azul, e aqui as costas toda vermelhinha. Se a gente vê, é bonita. O
uma riqueza ameaçada. Nós estamos numa área das mais preservadas do país com relação à fauna e flora. Então nós temos uma riquíssima biodiversidade aqui. E os animais e plantas que estão ameaçados os motivos são os mesmos de qualquer outro do cerrado, que é a perda de biodiversidade, a caça predatória, né? E os incêndios florestais, né? São os fogos controlados fora de época que acabam causando problemas seríssimos para o cerrado. De uma biodiversidade tão grande que ainda é possível avistar uma fauna riquíssima, com hábitos noturnos, como a jararaca, por exemplo. A cobra com veneno letal se alimenta ainda de sapos e rãs, bichos que também gostam da noite. Para as formigas não importa a hora nem se estar claro ou escuro. O trabalho delas em busca de alimentos é intenso e de longas distâncias, servindo inclusive para espalhar sementes por todo o bioma. É uma riqueza longe dos olhos da maioria dos turistas, acostumados com os grandes atrativos, mas que reconhecem a importância do cerrado para a preservação de várias espécies. Nós observamos a natureza, nós convivemos com os animais, nós conversamos com as pessoas que aqui residem e elas são de uma sabedoria ímpar, né? Elas conseguem vivenciar a natureza e dela exclusivamente retirar tudo que necessitam para o seu sustento, de suas famílias. Alguns já observei até recusam ajudas governamentais, programas de assistência, de complemento de renda, são recusados por muitos e vejo nisso até sabedoria, o ser humano integrado absolutamente à natureza onde nasceu. Se você conversar com habitantes da Chapada das Mesas, eles te dirão que não querem sair daqui, eles integram realmente esse habitat e é assim que nós nos sentimos ao chegar aqui. Né? Nós saímos realmente renovados para a nossa vida cotidiana na cidade maior. Veja a seguir a luta para preservar as nascentes dos rios do Cerrado Maranhense. Não saia daí, a gente volta já. A cada ano, pelo menos 10 cursos d'água desaparecem no Cerrado. Esse seja talvez o sintoma mais grave da degradação que avança sobre o bioma. Com certeza, o bioma cerrado está em cima das maiores reservas de água doce do continente, né? E ele tem um papel importante de recarga desses reservatórios, do lençol freático e dos aquíferos, né? Então, se você não proteger as áreas onde eles são reabastecidos, eles vão esvaziar ou podem ser contaminados pelo mau uso do solo no cerrado. Então é papel crucial, fundamental do cerrado, tanto reabastecer como filtrar a água que vai reabastecer as nossas reservas de água doce. Não se tem a mensuração disso, mas com certeza já deve ter algum impacto. Tanto pelo impacto direto do bioma como um todo sendo substituído por produção agrícola, como também a utilização dessa água para a produção agrícola, né, que é uma utilização em larga escala. Então você está desabastecendo um reservatório, você pode estar contaminando ele e você pode estar fechando as áreas onde ele acontece o reabastecimento. No Maranhão, o Cerrado é ameaçado pelo avanço da agricultura com as plantações de soja e milho e, mais recentemente, pelos pés de eucalipto. Só a soja, com maior concentração de área na região de Balsas, no sul do estado, desmatou 600 mil hectares de cerrado nos últimos 30 anos. É uma área 3 vezes maior que a do Parque Nacional da Chapada das Mesas. Eu diria que tem que haver o desenvolvimento da agricultura, até pela questão de demanda global de produção de alimentos. Mas muito se avançou sem se fazer os devidos estudos necessários para se ter
a minimização do impacto que essa larga escala de produção causa hoje, né? A gente tem um parque criado em cima de um território, né? Inclusive a paisagem desse ambiente que foi criado o parque é moldada pelo homem. A ocupação humana aqui data de quase 10 milhões de anos, 10 mil anos, perdão. E sabe-se que o uso do fogo pelas populações, ela molda a paisagem. Então, se é mais aberto o cerrado, se é mais fechado, dependendo da utilização do fogo, ele vai gerar essa estratificação no ambiente cerrado. O fogo também degrada, mas pode servir de aliado, desde que utilizado corretamente. Neste caso, ele ajudaria a renovar a biodiversidade que dá vida ao cerrado. De forma inédita, pesquisadores do Instituto Chico Mendes lançaram no Maranhão um projeto que incentiva o fogo de forma consciente. O objetivo é levar à comunidade que vive no cerrado informações que ajudem no processo. A gente sabe que as comunidades precisam usar fogo na Chapada, né, pelos seus motivos de produção, roça, de criação de gado e outros motivos. E a gente sabe também que a Chapada ela precisa queimar de tempos em tempos até para a conservação do ambiente. A ideia é ajustar as condições de uma comunidade que sempre utilizou o fogo para produzir alimentos, só que agora com responsabilidade ambiental. O que a gente faz hoje é associar esse conhecimento científico com o conhecimento tradicional para tentar encontrar qual seria a melhor forma de utilização do fogo, tanto pelas comunidades como o fogo prescrito cientificamente para favorecer a biodiversidade do cerrado, e o que de fato a gente tem que proteger, o que não deve queimar no cerrado. E a gente vem conseguindo reduzir bastante a quantidade de incêndios que acontecia nessa área. A gente tem números claros mostrando que o trabalho tem sucesso. Nós conseguimos reduzir de 81 incêndios registrados em 2009 para 11 incêndios registrados em 2014, quando a gente já tem um quadro de gestão participativa do uso do fogo. A biodiversidade do cerrado atrai pesquisadores maranhenses e de outros cantos do país, com o objetivo de identificar uma riqueza ainda desconhecida. Lígia Tchaika, professora do curso de Biologia e de mestrado em Pesca e Recursos Aquáticos da Universidade Estadual do Maranhão, coordena uma pesquisa sobre a diversidade de peixes na área do cerrado. É uma etapa bastante inicial, mas nós já notamos uma diversidade considerável de peixes. Conseguimos coletar também alguns crustáceos e moluscos que nós achamos interessante, então estamos pensando em ampliar também para esses grupos o nosso trabalho. E nós estamos bem confiantes que nós teremos grandes novidades aqui para a região da Chapada. Quer dizer, o ambiente ainda é muito rico. Isso, o ambiente ainda é muito rico e ainda muito pouco conhecido. E para a gente poder preservar adequadamente, a gente precisa conhecer a complexidade que a gente tem nessa região. Um trabalho que vai ajudar a entender melhor a complexa biodiversidade do bioma. O ecossistema é único, né? Então, quando você mexe em uma peça desse ecossistema, você impacta todas as outras peças que estão montando esse conjunto. Então, o cerrado tem que ser preservado na sua totalidade para a gente garantir essa riqueza tão grande desses cursos d'água que nós temos aqui. Já este grupo representa uma nova geração que aprende cedo a importância da preservação. São alunos do Instituto Federal de Educação, alcançando o topo de morros e serras. E se admirando com o encanto da natureza. Um dos objetivos, quando a gente vem para cá e que a gente realiza, é a construção de projetos científicos. A gente elabora projetos científicos mostrando, levando a comunidade imperatrizense, também levando a comunidade primeiramente do Instituto Federal, para que as pessoas possam conhecer o Cerrado brasileiro, a partir de conhecendo a educação ambiental, que ela possa se proliferar para as outras comunidades. Muito impressionado com a força do cerrado, essa natureza essa fechada, os animais que a gente vê interagindo. A gente teve aqui macacos pela manhã junto com a gente e eu estou muito surpreso. É algo assim inovador para mim, uma experiência única, estou amando. Jussara e mel, as famílias que vivem do que o cerrado oferece, é o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Até já!
é cedo e seu Manuel já está no terreiro da casa para alimentar as galinhas. A criação ajuda no sustento da família, que vive também da produção de farinha de mandioca e de um pequeno reservatório para a criação de peixes. Seu Manuel, o senhor explora o cerrado há muito tempo, né? Rapaz, dentro do tempo que quase eu nasci, porque eu nasci no sertão. Hoje estou com 60 anos, vivo no sertão. Então já vem, é coisa de família. Coisa de família. As mulheres reunidas descascam a mandioca. O mutirão é comandado, veja só, por Dona Raimunda, que mesmo morando há 30 anos em São Paulo, não esquece as raízes deixadas aqui no Cerrado. Tanto é que eu falo para os meus filhos que lá estou passando uma chuva. A minha realidade é aqui, sabe? Eu gosto, eu amo aqui. Eu cresci na natureza. Nasci e cresci. E isso me faz muito bem. Você já vem do lugar, como você falou, né? Uma selvinha de pedra. E quando a gente chega aqui é o paraíso. 130 famílias permanecem no Parque Nacional da Chapada das Mesas. Enquanto aguardam o pagamento da indenização, elas tocam a vida de forma simples, tirando o sustento do que o Cerrado oferece. E é no meio do Cerrado, nos locais mais úmidos, que César e Ari passam boa parte do tempo. Eles caminham à procura de pés de juçara, fruta também conhecida como açaí. O que para muita gente parece difícil, para o César é coisa simples. Ele escala a palmeira em minutos, uma rapidez tão grande que em pouco tempo a coleta do fruto termina. Você pode ver que ele está meio falhado, porque nessa época muitos bichos comem, passa, né? Aí fica meio catado. Quando é na época que tem muita mesmo, aí dá pra gente escolher cacho melhor. A gente não sai tirando todo o cacho. O César é membro da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Bezerra de Moraes, uma instituição criada faz 20 anos justamente para explorar o que de melhor o Cerrado oferece. Depois do campo, a juçara é trazida para a sede da associação, onde as mulheres preparam a polpa. No mercado, o quilo custa R$20. É a mais cara. Há 3 anos, a associação produziu 3 toneladas. Mas tem polpa de buriti, cajá, tamarindo, goiaba. Todas têm uma boa saída. Mas o que nos surpreende mesmo é o açaí e cajá. E não é só isso. Outro produto explorado pela associação é o mel de abelha. As caixas estão espalhadas no meio da florada. As abelhas africanas são responsáveis pelo maior volume da produção. Um só associado chega a produzir 300 litros por safra. O litro, dependendo do mercado, é vendido entre R$25 e R$30. Mas tem ainda a produção da abelha tiúba, uma espécie nativa. Ela produz menos, só que o litro é mais caro. Pode custar até R$120. Diferentemente da africana, é uma abelha mansa, que sempre mantém vigilância da colmeia. Quando uma sai, outra logo se coloca na porta de entrada. O mel é industrializado e embalado na própria associação. E para este ano, os sócios querem aumentar a produção. O nosso objetivo é sempre dobrar a produção. Os poucos que ficar tocando apicultura aqui na nossa região, nós vamos tentar ver se nós desenvolvemos essa cultura aqui. Bom, por isso é importante preservar o cerrado de onde vocês têm a matéria-prima. Com certeza. Isso aí nós somos um fiscal de nós mesmos, a respeito do fogo, não é? Nós temos que ajudar a proteger o meio ambiente. E não falta mercado para o mel? Falta não, com certeza não falta. Está faltando é o mel para o mercado. Como é que está a florada? A florada esse ano ela teve uma queda, não vai dar uma produção igual deu o ano passado. Justamente porque está variada a florada. Que o merim mesmo atrasou, o merim acompanha a florada rasteira. Mas esse ano ele atrasou, já acabou a florada rasteira e o merim agora que está estourando. Tem a ver com fogo ou com chuva, período de chuva? O que é? Eu acho que é período de chuva mesmo, eu acho que é problema de chuva. Enquanto a situação de quem mora no parque não é resolvida, as famílias mantêm uma rotina que passa de geração para geração. A gente tem uma legislação que fala que Parque Nacional é uma proteção integral, tem que ter uso indireto, não pode haver pessoas morando dentro. Mas a gente tem casos
que a gente tem uma relação do homem com o meio ambiente, não é só na Chapada das Mesas, que a influência daquela pessoa sobrevivendo naquele ambiente não geraria um impacto considerável. E, pelo contrário, até ajudaria, auxiliaria na gestão do território e proteção daquele território. Então, isso é uma discussão que a gente inicia, né, mas isso é uma questão legal que vai depender de muitas etapas, muitos passos, inclusive de conhecimento científico produzido, para se chegar no entendimento e na adequação, né, dos interesses. Hoje o que a gente consegue fazer de legalidade em relação a isso é você fazer um termo de compromisso com os residentes do interior da unidade de conservação, estabelecendo os acordos, os limites de uso de cada um. Então, você faz o compromisso enquanto morador, você se compromete a fazer só isso, que não vai causar impacto para o parque, por isso e por aquilo, e a gente se compromete a também a colaborar com o seu modo de vida, não privando da necessidade de manutenção da sobrevivência da família. A gente volta no próximo sábado com a retrospectiva 2015 do Repórter Mirante. Um bom dia a todos e até lá. Tchau!